Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal do Pastor Ricardo. E eu gostaria de ler aqui no livro do Gênesis, no capítulo número 6, e o versículo de número 3, que diz-nos assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esse vídeo ele vai girar em torno desta seguinte pergunta que me fazem: esses 120 anos aí é a delimitação da idade do homem a partir do momento que o homem vivia muitos e muitos anos, havia uma grande longevidade, não é? No caso ali, há um registro na Bíblia Sagrada, no capítulo anterior, que é o capítulo 5, que vem falando de homens que viveram muitos anos. O que viveu menos aqui foi Enoque. Enoque, que viveu 365 anos, e foram todos os dias de Enoque, está no versículo 23 do capítulo 5, dizendo, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ora, 365 anos é anos à beça. E foi o que viveu menos, o resto viveu 900 anos para lá, sendo que o mais velho de todos foi Matusalém. Aí então surge a pergunta: será que esse número de anos aqui é o número de anos que Deus, a partir do momento que detecta no capítulo 6, já começa com uma declaração da Bíblia muito séria, muito grave, acerca da geração de homens antediluvianos? Deus aqui está falando, e aconteceu, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhas. Aí tem um grande episódio aqui, né, que fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Tem um vídeo aqui no canal, você pode consultar aí na relação de vídeos. Tem um vídeo que eu falo apenas sobre essa questão de quem eram os filhos de Deus do livro de Gênesis, ok? Então você pode aí fazer aí um apanhadozinho e ver aí as explicações que eu dou acerca desses filhos de Deus. Mas a grande questão é que o versículo 5 ele é muito claro, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, né? Então esta foi a grande causa do dilúvio bíblico. A grande causa que ocorreu, esse grande julgamento de Deus, esse extermínio, não é, por parte de Deus, foi exatamente pela malignidade do coração impenitente dos homens antediluvianos. Havia muita maldade naquela época, naquela instância, e apenas um homem achou graça. A palavra graça, inclusive, é dita, né, aqui no capítulo 8, no versículo 8, diz aqui: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa palavra graça, no original hebraico, é a palavra hesed. Hesed, melhor dizendo, hesed. Essa palavra hesed, ela é muito comum no Antigo Testamento. Ela aparece bastante no Antigo Testamento. Normalmente ela aparece com outras traduções. Aqui ela aparece com a tradução de graça, porque é exatamente isso que é a palavra hesed, no seu sentido mais lato, no seu sentido mais pujante, é traduzido como graça. Algumas traduções já colocam esta palavra graça em algumas versões no português. Graças a Deus por isso, porque normalmente eles traduzem como confiança, como misericórdia. Sabemos que a graça traz confiança e que a graça é uma manifestação da misericórdia de Deus. Sabemos disso, ok? Então, fica a pergunta: esses 120 anos aí, eles são 120 anos que Deus está delimitando a maldade, delimitando a idade do homem, ou 120 anos a partir daquele momento era o momento em que Deus estaria contando a construção da arca por Noé, para que ele e a sua família viessem a se salvar? Bom, existem esses dois lados aí da moeda, né? Há aqueles que creem que os 120 anos são exatamente o período que Noé levou para construir a arca. E o apóstolo Pedro,
lá na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz inclusive que a longanimidade de Deus, ela aguardava os homens antediluvianos, né, parafraseando o texto lá, se arrependerem enquanto Noé construía a arca. Então diz que Noé construiu a arca, e a arca, pela sua dimensão, tanto de comprimento, 138 metros de comprimento, 23 metros de altura, uma largura também bastante grande, né? Inclusive alguns engenheiros náuticos, eu li algumas matérias interessantes acerca dessa arca. Não é que não era um navio, muita gente coloca a arca como um navio, né? Vamos fazer ainda um vídeo só sobre a arca de Noé, a arca de Noé. Mas colocam como navio, mas a arca não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar. E alguns engenheiros náuticos dizem que pelas medidas que ela tem, é muito perfeita o fim para o qual ela foi proposta, a arca, o fim para o qual ela foi criada, construída, para navegar, e não navegar, para flutuar nos mares, flutuar, e resistir ao cataclisma que ocorreu, que nós conhecemos como dilúvio. Bem, então vemos aqui que a longanimidade de Deus, ela pode ser expressa naqueles 120 anos aqui que Deus espera a construção da arca, a fim de que os homens antediluvianos viessem a se arrepender, viessem a se voltar para Deus, viessem a reconhecer que Deus iria trazer um juízo sobre a terra e iria por fim aquela geração iníqua, aquela geração cruel e má. Há também uma outra interpretação que diz que esses 120 anos é o período no qual agora os homens iriam viver, no máximo até 120 anos. Bom, encontramos em Gênesis capítulo 25 um texto que não vai corroborar muito bem essa ideia, ainda que vivemos que alguns homens, é claro, após o dilúvio, aquela longevidade que é apresentada no capítulo 5, ela terminou. Ninguém viveu mais 900 anos, 800 anos, 300 e poucos anos, não. Mas, para quem diz que a idade do homem a partir daquele momento seria de 120 anos apenas, não passaria daí, temos um texto que dá uma espécie de réplica nesse conceito, que é o capítulo 25 de Gênesis, e o versículo de número 7, que vai falar acerca da morte de Abraão, e com quantos anos Abraão faleceu, com quantos anos ele veio a morrer. Diz assim: Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Alguns até creem que essa expressão reunido aos seus pais, ela possa estar se referindo, não é que possa ser uma verdade incontestável, tá? Mas alguns veem nesta expressão, reunido aos seus pais, uma espécie de evidência, ou uma espécie assim de, vamos dizer assim, subentendimento para uma vida pós-morte. Ou seja, a alma sobrevivendo ao corpo. É aquela antiga questão da imortalidade humana ou da mortalidade humana. Existem os dois lados da moeda, aos que creem na imortalidade e aos que creem na mortalidade do homem, os que não acreditam em uma existência pós-morte, e os que creem numa existência pós-morte. Para os que creem, eles pegam essa expressão, reunido aos seus pais, como alguma coisa realmente que venha a ocorrer após o momento do desenlace do corpo e a alma, né? Do momento da morte do homem, né? Então é interessante essas vertentes, que isso vai trazendo para nós assim um enriquecimento cultural, um enriquecimento assim de nosso conhecimento da Bíblia e as vertentes que envolvem a Bíblia Sagrada, ok? Mas para alguns entendem como sendo um hebraísmo, uma espécie assim, por exemplo, morreu o antepassado, aquela pessoa ia para a sepultura, obviamente estaria no seio da terra, né? Ou sepultada na terra, e o costume de ter, inclusive, essa questão de mausoléu, ou de ter assim, um local para sepultar os parentes próximos, perto do outro, é antiga. Nós vemos que Abraão ele teve essa iniciativa e ele compra uma espécie no campo de Macpela, né? Ele compra lá um lugar onde ele iria sepultar ali a sua amada Sara, e ele também seria sepultado ali, também nesse local.
E então esse era um costume já antigo, essa questão do mausoléu, né, ou dessa sepultura conjunta da família. Então, queridos, vemos aqui que Abraão viveu mais de 120 anos. O versículo 7 é bem claro. Ele viveu 175 anos. E ele morreu em boa velhice, segundo o texto mesmo destaca no capítulo 25 de Gênesis, versículo 7. Então fica aí mais esse estudo bíblico, mais essa reflexão bíblica acerca deste texto do capítulo 6 de Gênesis, versículo de número 3, que Deus está dizendo que o espírito dele, né, a Ruach Elohim, né, o espírito de Deus, o Ruach Adonai, né, o espírito de Adonai, do Senhor, ele não iria contender mais com o homem, mas que essa expectação, né, seria aí de 120 anos. Essa palavra contender, ela pode ser traduzida também como agir. Como agir. Eu podia traduzir essa expressão o seguinte, olha, o meu espírito não vai agir sobre o homem mais do que 120 anos. Ou seja, era o período de misericórdia daquela época. Então já deu para tu entender que a minha posição é mais favorável a essa questão de que o homem, mediante a passagem de Abraão, né, o homem ali, ele teve um período, vamos dizer assim, um período de misericórdia, que foi de 120 anos, antes de Noé construir a arca, e esses 120 anos foram dados a eles para que eles viessem a se arrepender e entrar com Noé na arca, porque se houvesse arrependidos, houvesse pessoas que dessem crédito a Noé, e é o que estamos vendo. Jesus inclusive comparou o período antediluvial com o período que nós estamos vivendo, ou que vivenciaríamos antes da sua segunda vinda. Ele disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, haveria uma maldade muito grande sobre a face da terra, o que nós estamos vendo. Se nós formos relatar aqui, formos descrever tanta maldade que acontece na terra, você vai chorar aí do outro lado da tela do vídeo que eu estou produzindo. Mas você lê isso nos jornais, vê na televisão, não é algo que estamos aí desconhecendo. É alguma coisa que a maldade está imensa nessa terra, né? Pais estuprando filhas, filhos, pastores aí sendo presos por estupro, irmãos, gente tirando a vida do outro por nada. Um dia desse eu li no jornal, um garoto de 15 anos foi cobrar uma dívida de R$1. Por ele ter cobrado a dívida de R$1, o sujeito matou ele. Matou ele, além de estar devendo, o garoto matou o garoto por causa de R$1. Então a maldade, ela está muito grande. Há casos que nos deixam assim, literalmente com o queixo caído e estarrecidos, e ficamos até dizendo, Senhor, que coisa, esse homem não é um homem, é um monstro, essa mulher não é uma mulher, um monstro, devido à grande maldade que esses dias estão demonstrando a todos nós. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Damos graças que a misericórdia de Deus, o seu Espírito Santo está agindo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas vai haver um tempo em que a porta da misericórdia de Deus, da graça de Deus, ela vai momentaneamente se fechar para dar lugar à ira de Deus, que descerá sobre a terra. Não tenham dúvida disso. A graça de Deus, ela está sendo derramada, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, ela está sendo derramada, está sendo demonstrada com as evidências que vemos. Mesmo o homem cometendo tantas atrocidades, Deus tem dado chances e mais chances e mais chances ao homem, para que o homem se arrependa e o homem chegue-se a Deus, chegue-se a Ele, ao Eterno. Não obstante, os homens estão fazendo pouco caso, achincalhando e debochando, zombando daqueles que pregam a palavra de Deus, que pregam a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus tem aí esperado, nesse grande período aí de mais de 2000 anos, em que Cristo se manifestou e que Cristo prometeu através dos seus apóstolos, e Ele próprio também disse que voltaria, Ele mesmo disse isso, voltaria, nos levaria para Ele, para que onde Ele estivéssemos também. O próprio Cristo prometeu voltar. Então Ele está dando um tempo para que a sua misericórdia seja demonstrada ao homem.
mas vai haver um tempo que a Bíblia chama de ira de Deus. E essa ira de Deus, ela é muito bem descrita no livro do Apocalipse. Ainda que muitos vejam o Apocalipse como uma visão preterista, como uma visão que já aconteceu tudo. Eu tenho até alguns amigos que dizem que tudo que está registrado ali no livro do Apocalipse já aconteceu. Nada mais vai se cumprir ali. Ora, se a gente lê o livro com toda honestidade, não é bem assim que entendemos. Ok, acreditamos que algumas coisas estavam ocorrendo na época de João, porque o próprio Deus diz, escreve as coisas que viste, falando do passado, as coisas que são, falando do presente, e as coisas que hão de acontecer numa perspectiva futura a João, do ponto de vista de João, escritor. Então, passado, presente e futuro se encontram no livro do Apocalipse, e isso demonstra que há coisas, sim, que ainda estão para acontecer na dispensação da humanidade, e na dispensação, podemos dizer assim, no período em que a graça do Senhor está profusamente sendo anunciada e a misericórdia e longanimidade de Deus está sendo demonstrada. Então, fica aí o meu posicionamento acerca desses 120 anos. Pastor Ricardo, o que o senhor acredita aí nesse ponto? É 120 anos que o homem passaria a viver? O homem teria uma vida de 120 anos? Embora, né, nós vemos que hoje para uma pessoa chegar a 120 anos é algo muito difícil. Até por causa da vida que levamos, até por causa das alimentações que comemos, até por causa da expectação de vida do ser humano cada vez. Ela teve um período que estava muito pequena, hoje melhorou um pouco. Segundo a ONU, a expectação de vida melhorou. Aqui tem sempre estatísticas dessa questão da expectativa de vida. Então, mas vemos que ninguém viveu muito mais do que 120 anos. Há esse caso de Abraão, que quebra esse paradigma de que ali Deus estava estabelecendo, né, para os que são mais inflexíveis, que diz que não, Deus a partir daí está dizendo que o homem só iria viver 120 anos. Então, como fica a passagem do Gênesis 25 e o versículo 7, que diz que Abraão viveu 175 anos, não é isso? Está aqui, ó. Viveu Abraão 175 anos. Ora, não é 120, ele viveu 175, em boa velhice, diz o texto, né? No verso 7. Então, como fica isso? Seria uma exceção à regra? Bom, fica aí. Mas eu creio, eu particularmente, vejo que era o período em que Deus estava dando ao homem para que se arrependesse naquele período antes do dilúvio acontecer, do cataclismo abater a terra e exterminar os homens da face da mesma, ok? Então que Deus venha abençoar a tua vida, teu coração, tua família. Compartilhe o vídeo, ok? Faça isso, compartilhe, inscreva-se no canal aqui ao assistir esse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho, porque aí você vai receber notificações de que tem um vídeo novo para você ver, assistir e edificar sua vida, sua fé nas palavras, nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, ok? Então, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, Shalom Ahen.